Estou sendo preparado para um tempo específico. Mesmo que você não entendeu a sua vida, por onde você passou, os seus altos e baixos no Evangelho, suas idas e vindas de muitos ministérios e igrejas por onde você passou, seus confrontos, seus conflitos, suas decepções com os homens, suas decepções com a religião. Quem aqui que não já passou por uma decepção? Verdade, não é? Verdade, não é? Mas eu quero saber uma coisa do seu coração. Tem disponibilidade na sua vida para servir aquele que é todo-poderoso? Tem disponibilidade na sua vida? Sim ou não tem? Sim ou não? Há um lugar no reino te esperando. Eu estou falando isso por experiência própria, irmãos. Quando o Senhor me chamou, eu não consultei nem carne nem sangue. Eu parti para a vida de oração. Quando o Senhor me chamou, eu não consultei nem carne e nem sangue. Paulo, quando Jesus chamou Paulo, ele não foi atrás dos homens, mas ele foi atrás da glória. Ele foi atrás daquele que se revelou a ele. Amém, amém? Fala, Deus se revela ao homem. Ele se revela a quem ele quer. Ele faz como ele quer. O Senhor lhe prepara cada líder, cada ministério para um tempo específico. Deus ele permite na sua casa ter vasos para honra e vasos para desonra. Amém, amém? Tem vasos que Deus preparou vasos, só que eles se tornaram para desonra. Outros se tornaram para honra. Há todos os tipos de ministérios, pensamentos, ideologias, segmentos religiosos, etc. É verdade ou não é? Sim ou não? É isso aí. O que importa para mim hoje é, eu fui levantado para uma missão específica. Eu vou ensinar vocês o que o Senhor tem me dado acesso a saber o que é um verdadeiro ministério apostólico na terra. Geralmente aquilo que você mais corre disso é aquilo que mais corre atrás de você. E se tem uma coisa que eu corri, era do sistema, era desse mundo, das plataformas, das multidões. Eu me escondi em Deus. Eu corri disso. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes líderes, não só no Brasil como fora do Brasil. E muito jovem. E bem jovem, eu era convidado a participar do ministério deles, a estar lá com eles, ser treinado por eles. Isso não foi só uma vez na minha vida. Eu já tive muitas oportunidades. Eu lembro quando eu tinha, eu não sei se era 24 anos, eu tive um encontro pessoal com o apóstolo Davi Rebolo. Era muito jovem. E Deus me levou numa terra em São Paulo, simplesmente para conhecer ele. Um apóstolo que era um grande amigo dele, pessoal, né, me conheceu em Brasília e falou, jovem, você tem que ir lá em São Paulo, eles precisam conhecer você. Porque ele viu o potencial que eu tinha na minha vida. Embora sozinho e jovem, e muito jovem. Não importa a sua idade, importa o quanto você está determinado a crer e a persistir em busca do seu chamado. Eu quero dizer para cada pessoa que está aqui dentro, sem exceção de ninguém, para aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo, para quem já é batizado com o Espírito Santo, etc. Há um chamado específico para você. Algo reservado no céu que você tem que entender que esta é a ordem da criação. Os chamados, os desígnios estão todos determinados para cada pessoa nessa terra. E a sua alma tem que encontrar essa verdade. O seu espírito tem que encontrar o seu desígnio, para que tudo venha a funcionar. Repita comigo, para que tudo venha a funcionar debaixo de uma agenda pré-determinada antes que eu nascesse, antes da fundação do mundo. Já está tudo pré-determinado. Eu digo pré-determinado por quê? Porque embora o Altíssimo, em seus livros,
Ele já escreveu sobre você, está em Salmo 137. Davi fala, a minha vida, tudo já estava escrito no teu livro, antes mesmo que eu viesse a nascer, a existência. O Senhor fala para Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, antes que você viesse ao mundo, eu já tinha designado você, eu te designei como profeta sobre as nações. O que Satanás não quer na sua mente, na sua vida, é que você entenda inteligentemente, conscientemente, espiritualmente essa verdade. Tudo que o diabo ele luta na alma de um ser humano, na mente de um ser humano, é lançar essa mente dentro de uma atmosfera de aprisionamento, de cárcere. E esses cárceres terão que ser quebrados na sua vida. Esses cárceres terão que ser derrubados na sua vida. E só você tem o direito, só você tem nas suas mãos a oportunidade de aceitar essa verdade ou não, de lutar ou desistir, de encarar os seus piores dilemas da tua vida e vencer isso, e ir à frente, alcançar o seu desígnio, tomar posse do seu chamado e viver as riquezas que Deus tem reservado para você no tempo determinado, ou você retrocede. Ou vive pelo desígnio da tua própria alma, ou você vive o desígnio do seu espírito. Escolhe qual caminho você quer. O homem, ele pode viver olha só, ele pode viver uma boa vida pelo desígnio da alma, ou uma péssima vida pelo desígnio da alma. Você pode se tornar um médico, um engenheiro, um arquiteto, você pode ser rico e nunca viver o seu verdadeiro desígnio que os céus têm aguardado você. Os céus têm um desígnio. Ele tem um chamado, uma vestimentas esperando para ser doadas a cada um que entra nessa verdade, que escolhe o chamado do céu, o chamado celestial. Não existe algo mais poderoso na vida do ser humano que provoque essa transformação interior do que quando você se lança no seu chamado. Você dedica, você crê, você decidiu a buscar de todo o seu coração as verdades que estão na palavra de Deus, a vida rendida ao Senhor. Ali Ele vai começar a se revelar a você. Escute o que eu vou te dizer, pega o pensamento. Há muitos cárceres que serão quebrados, e eu acredito que nessa noite pessoas serão libertas. O diabo tenta aprisionar pessoas maravilhosas, com chamados extraordinários, mas estão aprisionados no sistema religioso. Deus chamou pessoas para ser grandes operadores de milagres na terra, mas está na católica ainda, está aprisionado lá, porque é seguir o desígnio da alma. O diabo, ele dá os seus desígnios. Escute muito bem, a função dos tronos, os 12 tronos que estão no cosmo, que reinam sobre o cosmo. Abaixo do terceiro céu está o segundo céu, que é o cosmo. É dali que vem a influência, as forças demoníacas dos querubins caídos. Esse ciclo dos zodíacos que você já viu por aí, os 12 meses, tudo que você vê é uma representação, é um mapeamento do reino das trevas. O diabo tem seu tempo e as suas estações. Deus tem o seu tempo e as suas estações para trabalhar. Deus, ele tem uma agenda reservada no céu para a sua vida. Por isso que você, para tomar posse do acesso nas regiões celestiais, você precisa entrar no ambiente chamado revelação. Aleluia. É nesse ambiente que a tua mente, a tua alma começa a passar por um processo de transformação, mudança. Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 1, ele foi muito aberto para falar em relação ao falso evangelho. Que o falso evangelho, ele tira as pessoas do rumo do seu desígnio. Ele rouba a sua força de crescimento. Eu já vi grandes ministros ministrar, já vi grandes ministérios no Brasil, poderosos dos milagres, na expulsão de demônios, maravilhas, sinais proféticos, etc. Porém, quando eu olho para dentro da estrutura, eu falei, e o povo? Eram ministérios que colocavam os seus mantos de milagres acima da vontade de Deus.
que colocavam os seus mantos que eles receberam acima do desígnio que Deus tinha para a vida, própria vida deles. Eles o quê? Alteraram, corromperam o fundamento do evangelho. Usaram o evangelho para ganhos pessoais, para crescimento de riquezas, status e poder. Eu não sei que capeta é esse que tem, que diabo é esse, que consegue acessar a mente de homens grandes, para fazer esses homens ser amantes das riquezas terrenas. Amantes do crescimento ministerial, amantes de si mesmo, cobiçosos pelo dinheiro, pela riqueza. Eu tive muitas experiências desde a minha formação, olha, escute muito bem, desde a minha formação, do meu caráter espiritual, da minha vida espiritual, eu tinha muitas experiências, Deus me levar em grandes líderes dessa nação, para sentar diante deles e ver quem eles eram no mundo espiritual. E passava-se anos e eu via que tudo que Deus me revelava realmente acontecia. O Senhor falava assim, eu não ando com fulano de tal, eu não estou com eles. Eu falei, mas Senhor, olha o poder que tu deu a eles. Escute muito bem, uma igreja que não manifesta o poder de Deus, é uma igreja que você pode ter certeza que ela não anda com Deus. Pode ter a doutrina que for, a educação religiosa que for, Deus é poder. O reino de Deus é um reino de poder. Jesus nos chamou para curar os enfermos, expulsar os demônios, para profetizar, falar em novas línguas, operar nos dons. Ele nos chamou para manifestar o reino de poder. Ele disse, se eu expulso demônios, é porque é chegado o reino dos céus a vós. Então uma igreja que não manifesta, que não anda no poder do Espírito Santo, é uma igreja que não tem aliança com Deus. Ela está negligenciando, ela está reduzindo quem Deus é ao tamanho do próprio homem através da doutrina. Reduzimos quem Deus é. Irmão, se eu tirar o sobrenatural, eu tiro Deus da minha vida. Porém, uma igreja que opera no poder também não significa que ela está com Deus. Uma igreja que não opera no poder de Deus, que não quer o poder de Deus, que não aceita o derramado do Espírito de Deus, é uma igreja que não tem a presença de Deus. Mas uma igreja que também opera no poder de Deus, também não significa que ela está andando com a presença de Deus. Então, dos dois lados nós enfrentamos o grande dilema. Temos que aprender a julgar as coisas segundo o que a palavra de Deus está nos mostrando. Não podemos mais nos tornar cegos e omissos, porque se você se tornar uma pessoa cega e omissa, e não aprender a entrar nesse ambiente de revelação que eu vou te falar aqui essa noite, significa que você mesmo está se prejudicando na tua vida. Seu desígnio depende de uma condição, da sua rendição e da sua busca pela verdade que pode transformar a sua vida. Você não pode ser só uma manada que segue outra manada. Você tem que acordar para a vida, você tem que entender que Deus tem um plano poderoso para você nessa terra. Não, mas isso é para alguns apóstolos, isso aqui é para quem é chamado de apóstolo, evangelista, pastor, mestre. Jesus disse, aqueles que creem em meu nome farão obras maiores do que essas, dos que eu faço. Aqueles que creem, todos vocês podem ser ensinados a acessar seu desígnio e o poder de Deus. Todos nós somos vocacionados para o reino dos céus. Há uma obra te esperando. Há vidas que vão ser evangelizadas, libertas dos demônios através das suas mãos. Deus vai te ungir com poder. Há conquistas do reino que elas vão ser efetuadas através da vida de pessoas que estão sentadas aqui me assistindo nessa noite. Uma igreja apostólica significa o quê? Não só um apóstolo, falo uma igreja apostólica. Significa uma igreja ativa numa comissão. Uma igreja que entendeu que ela, como parte do corpo de Cristo, todos nós aqui, juntas e medulas, todos os ossos, todos que estão aqui dentro, temos uma missão em particular e em coletiva, temos que cumprir ela para o cumprimento do nosso desígnio. Quando eu falei para você, o melhor ambiente de transformação e apoderamento da tua vida é a presença de Deus, é quando você entra no seu chamado. Significa o que eu vou te ensinar aqui agora? Com toda a fraqueza que você tem, todos os dilemas do pecado que você enfrenta na tua vida, saiba de uma coisa: quando o homem entra dentro da esfera do teu chamado, ele entendeu
e começa a buscar essa pequena luz que vai começar a brilhar, vai piscar profecias, proféticos, sonhos proféticos, pessoas vão vir na tua vida e vão afirmar o propósito que Deus tem para você. Quando você começa a abrir o coração, começa a dedicar a tua vida em busca daquilo que está no céu e não mais que está na terra, como Paulo diz no livro de Colossenses capítulo 3, busque as coisas que são do alto, não somente as que são da terra. Quando você começa a entender que a sua responsabilidade é buscar o que Deus está te apontando, sabe o que começa a acontecer? Fala, o quê? Alinhamento. Alinhamento à vontade de Deus. Quando o homem está alinhado à vontade de Deus, começa a acontecer as seguintes coisas na sua vida. Não estou falando da tua capacidade de fazer, estou falando que quando você busca Ele para fazer, quem te capacita a fazer e ser é Ele. Significa que você entra numa linha, essa linha que vai te conectar ao seu desígnio. Você entra dentro de uma linha no mundo espiritual. Deixa eu tentar te explicar para você entender. Anjos, favor, portas, dons, pessoas são colocadas na sua vida. Aqui que está o maior caminho que vai provocar na sua vida grandes transformação. Deus, Ele não vem para te tornar santo simplesmente para você ficar aí largado pelo mundo. Ele vem te tornar santo para Ele. A palavra santo em grego ragio significa afastado, separado para um propósito. Deus, Ele santifica aquele que chama. Ele se revela àquele que ouve o chamado. O Senhor abriu uma grande visão para o profeta Isaías, no livro de Isaías capítulo 6. Ele viu a glória de Deus. Ele viu aquele que é santo, santo, santo. Aquele serafim desceu, tocou na vida dele com uma brasa tirada do altar, manifestou o poder na vida dele. Mas depois aconteceu algo engraçado, um pouco contraditório. Toda a revelação, aí vai o Altíssimo e fala uma coisa: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Parece que foi um teste para o profeta. Depois de uma grande manifestação, o Senhor pergunta: a quem enviaremos? Ele diz: eis-me aqui, envia-me. Envia-me a mim. Deus está falando com você há quanto tempo e você não está se posicionando? Eis-me aqui. Você só vai ver os demônios cair, as maldições das gerações ser arrebentadas, os cárceres geracionais ser quebrados, quando você entrar no seu desígnio. Porque quando o homem ele está no centro da vontade de Deus, quem se responsabiliza por essa pessoa é o Senhor. Anjos vão lutar por você. Quando eu entrei no meu chamado, os anjos começaram a batalhar e começaram a batalhar pela minha vida. Comecei a ter grandes guerras, perturbações, assolações. Eu comecei a passar por tudo isso. Nunca tive um pai espiritual, um pastor para me ajudar. Eu tive que buscar. Comecei a entrar no meu desígnio. Agora que a coisa começou a mudar a meu favor. Aí eu comecei a provar o poder da transformação. Porque quando Deus chama o homem, não importa a tua condição, Ele vai começar a mudar a sua estrutura, vai mudar a tua mentalidade, Ele vai começar a arrebentar os cárceres que aprisionam a tua mente, a tua carne, a tua vida no passado. Esses cárceres geracionais de miséria, aprisionamento no pecado, angústias, destruição, coisas que você não conseguia fazer. Essa falta de ação para responder o chamado, para fazer, vai ser quebrado. Eu acho que só algum crê aqui. Não é possível que só algumas pessoas conseguem crer nisso. Meu filho, Deus, o Senhor Jesus veio na terra, chama 12 homens imperfeitos, comedores de arroz e feijão, pescadores, não sabia mal ler e escrever, homens esquecidos pela sociedade,
trabalhava com peso nas costas, um outrinho na corregedoria, o outro misericórdias. Se você for olhar o caso de cada um tinha o seu defeito, as suas fraquezas, suas debilidades. Mas homens rendidos ao seu desígnio, ao seu chamado, Deus pega a tua fraqueza, a tua debilidade e transforma em capacitação sobrenatural. Transforma em poder a tua fraqueza. O Senhor falou para Paulo: meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Homens que estão no seu chamado, Deus pega o teu pior e transforma o teu melhor. Você precisa ter uma total convicção: eis-me aqui, eu sou chamado por Deus. Eu não vou buscar Deus de uma forma religiosa, eu vou buscar da forma completa, vitoriosa, verdadeira. Eu estou aqui para fazer diferença nessa terra. Faça valer a pena a tua vida. Teu tempo está passando e você precisa hoje de um alinhamento com a vontade de Deus. Fala: quando eu tenho a palavra de Deus, e quando eu conheço a vontade de Deus, fala, eu ando acima da minha própria autoridade terrena. Fala, estou respaldado por uma autoridade que está acima de mim. Quando Deus me deu uma palavra, quando eu comecei, escuta isso aqui, ó. Quando o Senhor me deu uma palavra, quando eu comecei a conhecer que Deus tinha um chamado para mim, meu querido, eu extraí a fé da palavra, eu extraí a fé da vontade dEle. As promessas me davam força. Todo momento que eu me sentia fraco, abatido, eu chegava dentro da igreja, estava lá atrás escondido, o pastor descia no fogo, começava a profetizar e atrás de mim me agarrava, me puxava no poder, começava a profetizar e falava: Deus tem um chamado na tua vida. A força do céu, a unção do Espírito, ela me tomava. Deus quer te tomar de poder aqui nessa noite. Quer sacudir a tua mente para tirar essas escamas, esses véus de religiosidade, bloqueio, esses espíritos de condenação e orfandade que tenta te bloquear por causa da tua fraqueza, teu pecado, teu passado. O Senhor está arrebentando isso hoje. Eu profetizo a tua vida que o Senhor está mudando a tua mentalidade. As tuas fraquezas é tudo um processo para te amadurecer. Ele está te amadurecendo para você aprender a estar acima do pecado, acima de toda a condenação do inferno. Da glória a Deus aí. Há uma agenda do céu registrada, guardada há muito tempo para entrar em ação. E você que está esperando o quê? Quem está te esperando é o Senhor, meu querido. O Senhor está te esperando. É uma decisão do seu coração. Quando eu decidi buscar Deus de todo o meu coração, eu comecei a ver o Senhor me libertar da minha natureza terrena. Eu comecei a ver o Senhor me libertar dos meus piores pecados. Eu vi o Senhor tirando os cárceres de orfandade da minha mente. Eu vi o Senhor transformando o meu coração. Eu fui crescendo na graça do conhecimento. Eu fui sendo fortalecido pelo Espírito Santo. Com todas as ondas do inferno, eu via anjos lutando por mim na terra. E o Senhor sempre foi me levando à frente. Ele falava: filho, você não pode parar de crer, porque sou eu que vou te transformar. Quando você está na direção do seu chamado, está começando a exercitar teu chamado, seu desígnio, você pode ter certeza do que eu vou te falar, uma coisa poderosa. Você já está diante das portas das suas maiores libertações. As maiores libertações da minha vida aconteceram dentro de tempos designados por Deus. O Senhor falava para mim assim: suba para o monte, fique acampado 21 dias, suba para o monte, eu estou contigo. Eu ouvi o Senhor me chamar. Jovenzinho, eu subia, partia para o meio da mata, partia para orar. Fazia campanha de 40 dias no monte, eu buscava. Deus começava a liberar anjos para me libertar, para me transformar. Eu tinha experiência de ver o Senhor jogando os tronos da minha geração. A minha autolibertação, ela foi dentro da dimensão do meu chamado. O próprio Senhor santifica. O próprio Senhor trabalha na tua vida quando você tem um desígnio, um chamado. Você entende isso. Dá glória a Jesus Cristo aí.
Olha só, vamos lá, livro de Zacarias. Posso pregar a palavra para você ou não posso? Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Alguém está entendendo que Deus quer trazer uma forte unção nesse lugar hoje? Para quebrar todo o cárcere e resistência de Satanás que tenta impedir você de andar no teu chamado. Tem muitas pessoas aqui impedidas por Satanás. Impedidas. Iniquidades que estão te amarrando. Forças geracionais, pecados de pais, trouxe consequências contra a tua vida que você não está conseguindo vencer. A unção de Deus, quando ela desce, ela quebra o jugo, ela liberta das forças do inferno, ela abre o caminho e fala: vai, anda, força. Cárceres vão cair hoje espirituais aqui. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, a minha dimensão de inteligência começou a se abrir. Eu comecei a ficar extremamente inteligente. Nunca fui o melhor aluno da sala, sempre fui um aluno muito esforçado. Mas depois que eu fui cheio do Espírito Santo, meu querido, eu comecei a ler a Bíblia inteira. Eu pegava o livro da minha mãe de teologia, li todos os livros da teologia, li todos os livros da biblioteca da minha mãe lá, cheio de livro dentro de casa. Eu gostava de ficar lendo livro com 16, 17 anos, meu querido. Comecei a pegar gosto por livro, comecei a pegar gosto pela leitura. A minha mente começou a ser transformada. Eu lembro entre meus 18 e meus 19 anos, estudava, fazia técnico, estudei médio técnico em eletrônica. Eu não queria saber da de eletrônica, eu ia lá para a CPAD comprar livro, para ficar lendo. Comprava livros e mais livros. O Senhor me dava graça para tirar boas notas, eu passei e me formei, graças a Deus por isso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: os cárceres que aprisionavam minha mente foram sendo quebrados. Comecei a prosperar. Comecei a prosperar. Tudo na minha vida eu fui muito sozinho, tive que trabalhar, desde buscar Deus, trabalhar. Meu casamento eu tive que fazer com o dinheiro do meu bolso, era luta. Mas eu fazia, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu lutei porque eu acreditei no meu chamado. Eu acreditei naquele que tinha me chamado. Eu venci todas as piores circunstâncias da minha vida, até quando eu não tinha dinheiro para comer, quando eu e minha esposa dormia no chão, já estava numa esfera do meu chamado muito poderosa, mas Deus não deixava mais eu trabalhar para o homem. Ele falava: eu vou trazer até você dentro de casa, eu vou fazer na sua vida. E Deus começou a me prosperar dentro da minha casa, começou a mudar minha circunstância. Eu quero dizer para você: quem está dentro do desígnio e dentro do seu chamado, provisões sobrenaturais, elas vão vir na sua vida. Você não vai mais depender do poder dos homens da terra. Ele é o teu provedor. Ele vai mexer os céus e terra ao seu favor. Há uma provisão de Deus chegando para pessoas aqui. Eu estou profetizando na tua vida. Há uma provisão chegando celestial na tua vida. As portas estão abertas. Zacarias, capítulo 3. Coloca na tela para esse ler comigo, na versão King James. Olha o chamado do sumo sacerdote Zorobabel. Vamos lá. Acho que é o Zorobabel mesmo. Vamos lá. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote, Josué. O grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé, em frente ao anjo de Yahweh, o Senhor. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Escute muito bem. O sumo sacerdote estava de pé diante do anjo do Senhor. O anjo na frente dele. O diabo veio na sua direita, estava pronto para acusá-lo, para impedi-lo de receber algo. É assim que Satanás ele trabalha nas regiões espirituais, tentando impedir o desígnio de vocês nessa terra. É assim que o inferno tenta de todas as formas impedir vocês diante dos anjos. Quando um anjo desce do céu já para entregar algo na terra, você pode ter certeza de uma coisa: o diabo já viu, já corre para ficar do seu lado, para te tentar na terra, para te provar, para te acusar. Eu passei por várias experiências com isso na terra, na minha vida. Toda vez que uma porta do céu se abriu na minha vida, algo grande estava para acontecer, se levantava o inferno.
para tentar me parar na terra. Se levantava um inferno de tudo que é lado, para mim não perceber o que Deus estava para derramar na minha vida. Mas eu aprendi que todas as vezes que uma grande resistência do inferno se levantava contra mim, é porque algo muito grande já estava liberado e já estava vindo ao meu encontro. Daniel, quando ele se propôs em buscar o Senhor pela libertação do povo de Israel, os 21 dias de jejum de Daniel, no primeiro dia ele foi ouvido. O arcanjo Gabriel desceu para trazer a ele a resposta. Porém, Satanás se levantou para impedir o anjo de chegar até ele. Você acha que não é assim? É desse jeito. Eu tive experiências. Eu lembro uma época que eu estava no monte em 40 dias de jejum. A gente passou até mais de 40 dias. Foi na época que eu recebi a visitação do anjo do Senhor que me entregou o manto apostólico na minha vida e profético. Naquele dia, eu acordei pela manhã com uma angústia de morte dentro de mim. Mas uma angústia tão grande dentro de mim. Eu acordei com uma ausência de Deus dentro de mim, como se eu estivesse totalmente vazio, morto. Sem precedente nenhum. Viemos de madrugadas muito poderosas, estávamos quase perto do fim do período do jejum, com um acampamento com nossos profetas lá no monte, todo o pessoal no monte. Eu acordei com aquela angústia e ficou aquela angústia o dia inteiro. 3 horas da tarde o Senhor me falou assim: vá lá no Monte da Aliança orar. Desce e saia daqui. Eu falei, pessoal, para ficar ali, levei o pastor Gelson, o pastor Márcio, descemos e fomos embora, uma jornada bem grande. E fomos caminhando. De repente eu avistei uma pedra muito grande. E o Senhor falou para mim assim: pare e suba em cima daquela pedra. Eu escalei a pedra, uma rocha alta. Escalei, tive que escalar ela. E ora em cima dessa rocha. Eu fiquei ali quieto, e os pastores embaixo me esperando. De repente, quando eu me dobrei meu joelho, eu entrei em silêncio na presença de Deus. Eu fui tomado em espírito subitamente, assim, saí da minha consciência, entrei em espírito. Quando eu entrei em espírito, um anjo muito rápido veio correndo. Ele corria muito rápido, entregou um livro para mim. Quando eu peguei o livro, eu lia. Eu tive o acesso, eu consegui o acesso. Aquilo que o inferno não queria que eu tivesse acesso. Quando eu peguei aquilo, eu vi um livro dourado à minha frente. A capa do livro, dourada, toda dourada, no meio dela um quadrado, como se o céu fosse homologado ali, como se visse o próprio céu na capa. Estava escrito assim, ó: as chaves do reino dos céus. Me entregava o acesso. Quando ele me entregou o acesso, aquele anjo correu muito rápido, ele foi embora, porque ele não podia ser visto. Eu vi ele correndo uma velocidade tão grande que ele foi embora, como alguém está fugindo. Ele fugia muito rápido. De repente, 3 seres do inferno se levantou, 3 grandes príncipes das regiões das trevas. Eu vi de longe vindo, eu estava em espírito ainda, 3 seres vindo imensos, juntos, um do lado do outro, de capa preta, todo preto, todo negro. Só tinha uma coisa nele que tinha cor, que era o olho vermelho, e era igual luz. Só tinha olhos vermelhos, não via mais nada, tudo escuridão. Eu só ouvia assim. Aí eu ouvi a voz do anjo falar assim, do Senhor falando comigo: corra daqui. Porque hoje à noite você vai enfrentar uma das piores guerras de toda a sua vida. Saia daqui. Quando voltei em espírito, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu desci e falei para os pastores, eu tenho a foto desse dia, que eu tirei a foto desse dia, inclusive em cima da pedra. Eu tenho registrado até hoje esse dia. Peguei, falei, pastores, nós precisamos ir embora. Porque hoje nós vamos enfrentar uma grande guerra na terra, porque algo muito grande está para acontecer. E o adversário estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Olha o que aconteceu comigo, vai acontecer com você aqui essa noite, se você crer. Alguns vão pegar isso aqui essa noite. Não sei quem são essas pessoas, mas o poder de Deus vai cair sobre quem está atento nessa palavra. Você sabe que não é qualquer palavra que está falando aqui não, que é o anjo do Senhor está me ministrando para ministrar vocês. Eu estava aqui no céu e falei assim, o que eu vou ministrar? Eu estive em meditação quase o dia inteiro hoje. Tantas coisas maravilhosas passou sobre o meu espírito. Eu falei, Senhor, de tudo isso, o que tu quer que eu fale? Estou falando totalmente uma linha contrária de tudo que eu li hoje. É onde Deus quer que eu trabalhe com você aqui essa noite. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás: sim, o Senhor escolheu Jerusalém, te condene. Olha só. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás que Yahweh te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora,
vê esse homem? Não parece um pedaço de lenha no meio, um pedaço de lenha no meio queimada, recém-saída do fogo? Quem já viu um pedaço de lenha queimada, recém-saída do fogo? É bonito isso ou não? Não. Um pedaço de braço tirado do fogo. Escute o que o anjo está falando. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Você é visto, olha para mim, você é visto no mundo espiritual e reconhecido conforme as vestes que está sobre o teu espírito e a tua alma. O tipo de vestimenta que você tem vai te dar acesso a acessos a anjos e formas, graças, poderes celestiais na sua vida. Esse Josué era o sumo sacerdote de Israel, mas ele não estava alinhado à santidade do Senhor. O Senhor estava escolhendo Josué, chamando ele para a vocação, verdadeiro desígnio. Ele já era um sumo sacerdote, mas não estava dentro do desígnio. Tem muita gente que já é pastor, mas não está dentro do desígnio. Já é profeta, não está fora do desígnio. É um vaso, mas está fora do desígnio. É um empresário, mas está fora do desígnio. E quando você está fora do desígnio, dá uma direção perfeita de Deus para a tua vida, Satanás vai se levantar para te acusar, para tentar te impedir na terra. Só quando você ouve, entra, obedece à perfeita vontade dele, os anjos vêm para trabalhar ao seu favor. Hoje anjos estão trabalhando a nosso favor neste lugar. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou ao que estava adiante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. E acrescentou: ponha-te ponha-te um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça e o vestiram. E o anjo do Senhor, o anjo de Yahweh, permaneceu ali observando tudo. Então o anjo do Senhor declarou a Josué, olha agora que Deus declara para cada um que está aqui, ó. Assim diz Yahweh, o Senhor dos exércitos: se andares em meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa, e também cuidará dos meus átrios, e te darei um lugar entre os que estão aqui. Portanto, ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu trarei o meu servo, o renovo da glória de Jesus Cristo. Assim que Deus faz conosco. Quando o Senhor ele me dava um revestimento de poder, ele mudava minhas vestes. Como é que tu sabia que ele mudava? Eu tinha visão espiritual para ver. Segundo, minha estrutura, ela mudava. A minha pregação mudava. A unção mudava. Os meus dons ficavam mais fortes. Eu sabia que eu estava revestido e Deus me colocava para fazer novas coisas para ir na terra. Novas pregações, novos lugares que eu ia. Eu passava novas experiências com o mundo espiritual porque eu estava vestido com uma nova veste. Todas as novas vestes que Deus coloca sobre você, olha para mim. Ele muda o teu estado de espírito instantaneamente. Fala, quando Deus decide enviar anjos para mudar as minhas vestes. Olha para mim, ó. O seu estado de espírito muda instantaneamente. Pecados que te agrediam não vão te agredir mais. Fraquezas que se assolavam não vão te assolar mais. Resistências que tinham diante de você com os homens não vão te resistir mais. Não vai. Portas se abrirão sem você fazer força, por causa das vestes que você veste. Quando Deus mudou as minhas vestes, Ele mudou a minha aparência. Eu reparei que a minha aparência ela foi sendo transformada. Na medida que eu fui sendo santificado, fui me tornando um homem mais santo, dedicado a Deus, ao meu chamado, a minha aparência ela foi mudando. O Senhor foi restaurando a minha saúde, a minha força. Ele foi me capacitando fisicamente, capacitou minha alma e meu espírito para um chamado. Irmão, estou pregando aqui para quem crê. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus?
É o chamado da glória. Todos nós somos chamados para a glória. Somos chamados para uma dimensão onde você terá uma realidade plena da presença dele regindo a tua vida. Uma unção plena que você vai dormir e acordar com ela. Você não pertence mais a você mesmo, mas você vai ter que tomar essa decisão hoje. Para quem você está vivendo hoje? Para quem você vive? Naquele dia que eu estou te falando da minha experiência, quando eu saí daquela rocha onde eu estava em pé, eu corri para o acampamento. E às 10 horas da noite eu estava deitado na rede, descansando um pouco. Aquelas aflições começaram a piorar sobre mim. A coisa ficou grave. Eu me sentia cada vez mais morto. E eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo assim: eles já estão chegando. Eles já estão chegando. Daqui a pouco eu ouvi o Espírito Santo falando: chegaram. Irmão, pensa que a atmosfera de trevas tomou acampamento. Todo o ambiente ficou tomado de escuridão. Nenhum dos nossos guerreiros, a não ser minha mãe, que foi autorizado pelo anjo que estava comigo, e o pastor na época, o pastor André na época, só 2 pessoas conseguiram me ajudar na oração, na guerra. Só 2. Cheio, o acampamento estava cheio. Os guerreiros só pastores, homens maduros, homens fortes. Ninguém conseguia levantar para orar, abrir a boca. Para cair um sono de morte sobre eles, assim, um sono. Eles dormiam, eles não conseguiam ficar acordados. Não tinha força para orar. Cansado, todo mundo ficava no chão com a cabeça no chão, não conseguia levantar. Porque as forças das trevas estavam ali para me impedir de receber algo que já estava com dia, hora, data marcada no céu. Por isso que você tem que estar no lugar certo, meu querido. Trabalhando na direção certa. E a melhor maneira de você saber que você está trabalhando na direção certa é por desígnios santos e poderosos. Coisas que investem poder na tua vida e traz santidade para a tua vida. Se você está numa igreja onde não tem desígnio santo, não trabalha por santidade, tu está muito longe do teu chamado. Tu está muito longe de Deus, meu querido. Orações que são respondidas, orações que apoderam vocês na terra, são orações que têm desígnios santos, direções santas. Direções onde Deus está apontando, direção que Ele quer fazer, direção da palavra dEle na tua vida. São orações com desígnios santos. Ministérios que seguem desígnios santos, o povo pode entrar no seu desígnio. Naquela noite, aqueles 3 seres vieram lutar. E eu não tinha falado isso para minha mãe dessa visão, nem para o pastor André. Eu só sei de uma coisa. Eu estava de joelho no chão, na época eu estava com um pastor, e eu ouvi o anjo falando assim comigo. Pastor Robson, me chamava de pastor. Porque ainda era o meu manto que eu tinha ainda. Aparecia para mim na imagem do pastor André, pastor Robson, posso? Eu falava assim, aí eu entrava em espírito e voltava, falava assim, daqui a pouco, rapaz, está o pastor André, tomado de poder de um lado para o outro, correndo com o cajado do monte. Falava assim para mim, falava, pastor Robson, tem 3 seres do inferno vestidos de preto, negros, com olhos vermelhos. Quanto mais eu bato neles, mais eles se multiplicam, são bilhões de legiões, eles são muito poderosos. Daqui a pouco entrava em espírito, eu via minha mãe assim, posso? Falava assim, sim. Daqui a pouco a pastora Rosana tomada no poder de Deus. São anjos, irmãos. Às vezes você vê a gente tomado de grande autoridade aqui, porque os anjos nos tomou, nossos anjos nos tomou. E nós não falamos só a vocês que estão aqui dentro. Meu filho, eu estou falando às regiões espirituais nesse momento. Quando uma palavra está alinhada ao céu, no tempo certo, na hora certa, os anjos estão tudo em movimento para pegar muita gente aqui dentro, meu querido. Para revestir de poder, para te tomar aqui nessa noite, para arrebentar com demônios dessa noite, para tirar você de cárceres dessa noite. Aleluia! Irmão, eu só sei que a coisa começou a ficar violenta. Violenta, a guerra ficou violenta, a coisa cada vez ficava pior. Sabe o que passava dentro de mim? Eu não conseguia orar, eu não podia levantar do chão, porque eu estava no estado de espírito de total inoperância, eu estava paralisado. Eu só via e ouvia o que o Senhor falava comigo, mas eu não podia nem levantar, eu não podia batalhar contra aquilo. Eu só ouvia a voz do Senhor falar assim comigo assim, ó, sou eu que guerrei as suas guerras. E passou, olha o que aconteceu dentro da minha natureza humana. Passava ondas das minhas orfandades dentro de mim. Como se ondas batessem sobre mim. De todo o mal da minha geração, como se eu me sentisse acusado, como se eu fosse indigno de estar ali.
Eu me sentia totalmente indigno. É como se todas as acusações da minha vida, desde a minha juventude, tudo que eu errei na minha vida, como se passasse acusações dentro de mim. É como se olhasse para mim, para a minha geração, para meu pai, para minha mãe. Eu falava: Senhor, eu não sou digno de nada. Eu quero morrer. É melhor que eu morra. Eu não queria viver. Eu sentia uma sensação de morte, porque eu estava debaixo de uma grande opressão do inferno naquela noite. De repente, eu vi um trono descendo do céu. E não era um trono de Deus, não. Desceu um trono que parecia aquele... Quem já viu aquele... Acho que... nem queria que você veja esse filme, mas pelo menos a propaganda daquele filme. Mavelha, como é que é? Maquiavélia, como é que é? Malévola. Maquiavélica. Mavélia, como é que é? Malévola, misericórdia. E desceu um negócio parecido com aquele ali, porém de mármore. E de um material que parecia inquebrável, parecia mármore. A roupa, a face dela era igualzinha daquela mulher da foto. Aquela ali era a própria representação da rainha dos céus daquele filme. Sentada no trono, só que a cor da roupa não era preta. Era um azul caneta muito forte. Azul esmeralda, não sei se tem isso, acho que é isso. Aquele vestido, tinha algo na cabeça dela, parecia chifres, coisas terríveis. Era a rainha dos céus, a própria. Esses dois profetas estavam ali me ajudando, o profeta Rosana e o pastor André, começavam a guerrear e viram ela descendo. E o que eu via, eles viam espírito, a gente nem se falava. Simplesmente a revelação descia para mim, descia para outro, descia para outro. E começaram a bater. Bum, bum. Lutar, lutar, lutar. E ora, e clama, e clama, e clama, e clama. E de repente, meus olhos se abriram. Eu vi um anjo, que ele era maior do que o estado do Rio de Janeiro. Maior do que o estado do Rio de Janeiro. Vocês acham que os anjos são pequenininhos, meu filho? São imensos. Os que andam perto de mim são mais de 3 metros, mas esse não é a altura original deles. Eles são muito maiores do que isso. Eles se reduzem para estar numa dimensão perto de nós. Às vezes se reduz bem pequeno, para te falar algo, para te cumprimentar, para você não se assustar. Os anjos são seres imensos e dotados de grande poder. Eles estão esperando vocês com toda ansiedade, para pegar um guerreiro que se posicione com o céu, para eles entrar na guerra contra o inferno. Irmão, se tem uma coisa que os anjos gostam, fala o quê? É entrar na guerra. Irmãos, os anjos, eles esperam por homens e mulheres determinadas a batalhar pela fé e pelo o chamado no Evangelho. Homens que vão romper caminhos, vão abrir portas, caminhos para que o povo possa ser salvo. Homens que vão entrar no Nordeste, na África, no Paquistão, nas favelas. Eles querem descer para arrebentar os cárceres que aprisionam gerações. Mas eles precisam de homens e mulheres jovens, determinados a andar no chamado celestial. Eu vi aquele anjo pegando uma espada imensa de fogo, fazia assim, ó. Eu via seres e maiores do que o Rio de Janeiro. Os príncipes que eu estava vendo, aquela visão que eu estava tendo, aqueles 3 seres na minha frente, via como os tamanhos de homens normais, um pouco altos. Mas no mundo espiritual, quando me abriu a dimensão, eles eram maior do que o Rio de Janeiro, irmãos. Eu estava falando de príncipes das trevas. E aquele anjo fazia assim, parecia que a espada era muito devagar. Mas não, ela andava numa velocidade de quilômetros por hora, é porque ele era muito grande. O movimento parecia lento assim, ó. Mas no mundo espiritual era uma velocidade absurda. Eles batalhavam contra aquele anjo batalhando. Bom, eu vi um grande arcanjo lutando. A minha mãe profetizava, eu estava no chão. Até aquele momento eu não tinha força nenhuma. Eu estava em estado de espírito, eu via tudo que acontecia no mundo espiritual. Aí de repente, minha mãe veio e profetizou, tem um grande anjo que vai descer sobre você hoje aqui nesse lugar, daqui a pouco está chegando. E era o anjo que eu via lutando. Irmãos, de repente,
eu via que aquele trono começava a se rachar. Os outros profetas tiveram a mesma visão. O trono começou a rachar. Quando o trono começou a rachar por causa das orações de guerra e anjos batendo, ela começou a sair daquela atmosfera, aquele trono da rainha do céu começou a se levantar. Se levantar, aqueles seres começaram a ir embora, se afastar. Quando começaram a perder a batalha, irmãos, desceu um poder do céu. Misericórdia. Se você me ver tomado nisso, eu derrubo essas cadeiras todinha aqui, meu filho, me segura, porque misericórdia. Você fica totalmente fora de si, no controle, mas consciente. O anjo me revestiu de uma nova veste, um novo manto do céu. Eu rolava no chão, em cima das pedras, não sentia nada. Eu era tomado, dava cambalhota, pulava por cima da fogueira, pulava de volta, eu corria, e para lá e para cá. Tomado de tanto poder, o revestimento de glória me tomou de poder. Naquela noite, minha mãe veio até mim e falou assim: filho, eu nem sei se é ou não é, se existe essa questão de ser apóstolo ou não. E a gente nunca buscava isso, nunca pensamos isso na nossa vida. Mas o Senhor manda dizer que você está sendo levantado hoje com apóstolo, esse manto de apóstolo vem na sua vida. Você é levantado para isso. Eu falei assim: vamos fazer um ato profético toda a equipe aqui. Pegaram um chofar, colocaram um azeite e jogaram na minha cabeça. Então quem me consagrou do apóstolo foi minha mãe. Aí, dentro daquela semana, eu recebo a ligação de um apóstolo de São Paulo, falou assim: não fale nada, filho, só me ouça. O Senhor mandou eu ir no Rio de Janeiro te consagrar apóstolo. Ainda que tu não aceite, eu também um dia não aceitei, você vai ter que aceitar. E eu não aceitava isso de jeito nenhum. Eu não aceitava. Nunca pensei nisso, nunca cobicei isso na minha vida. Aí, 3 apóstolos desceram para o Rio de Janeiro, na época que eu ia fazer um evento, que eu tinha um evento sempre que eu fazia lá, um retiro, que ia lá nesse retiro. Quem teve nesse retiro que eu fui consagrado apóstolo em 2000, esse foi 2018, 2017? Ninguém daqui teve lá, não? Só minha mãe só teve. Sabe o que aconteceu? Fui consagrado. Foram as piores loucuras da minha vida. Mas eu entrei numa nova dimensão do meu desígnio. Dali em diante, a minha vida, naquele monte diante, já não era mais a mesma. Mas depois que eu fui reconhecido na terra, o que está ligado na terra está ligado no céu. Conectou aqui, pum, conecta lá. Era o meu desígnio. No dia que eu fui consagrado, eu vi aparecendo diante de mim, em cima do altar, o espírito dos grandes apóstolos das nações, Renard Buck, Tibi Joshua, Benny Hinn, e outros que eu não sabia nem quem eram, mas estavam ali em cima. E o Senhor falou assim: eu te levanto como eles, eu levantei eles. Toda a minha jornada até o dia de hoje aqui, eu não tive uma pessoa para me ajudar. Esses homens vieram na minha vida, me consagraram e foram embora, eu nunca mais vi esses homens na minha vida. Deus não permitiu eu andar com nenhum deles. O Senhor mandava eu ir embora, que Ele tinha um plano na minha vida. Fala, quando Deus tem um plano, eu não posso ir contra esse plano, senão eu vou sofrer. E não adianta você tentar fugir. Eu quero dizer para você, quando você entrega seu chamado, tem muitas coisas que você não vai gostar, que elas vão te contrariar. A família que tu tem, a esposa que tu tem, o filho que tu tem, o vizinho que você tem, o bairro onde você mora, a tua condição financeira, tudo faz parte de um plano. Que quando você aprender a romper, a vencer pela fé dentro dessas estruturas, você vai ver que depois tudo fazia parte de um plano para Deus aperfeiçoar a sua vida. A família difícil que eu tinha, os vizinhos difíceis que eu tinha, a vida difícil que eu tinha, era consagrado apóstolo, viajava para outros lugares do mundo, fazia muitas outras coisas, conhecia tanta gente, mas eu vivia preso dentro de um desígnio, que eu não podia sair de uma favela. Eu ia e voltava. Eu não podia sair dali de dentro. 14 anos esperando dentro daquele lugar. Os anos foram se passando. Eu falava: Senhor, minhas promessas. Eu só fui crescendo em espírito. Crescendo. Tinha lançado livros, muitas coisas da minha vida, mas Deus sempre falava: espera aqui. Eu lembro que naquela época eu fui consagrado apóstolo. Tome cuidado, olha para mim. Quando você tem um desígnio, você não precisa de antecipação. Toda antecipação para promoção, você vai perder, vai apanhar, vai ter que voltar para trás de novo. Quando você entrou no seu desígnio, quem manda na tua vida não é mais você, é Ele. A tua vontade só vai te trazer sofrimento. Se doía fazer a tua vontade, vai doer muito mais. Porque agora você não está mais num plano terreno, está no plano celestial. Deus está te preparando para um grande chamado, uma posição, um tempo oportuno, que Ele vai te usar. Dá glória a Jesus Cristo.
Chamados estão sendo despertados de pessoas aqui. Isso aqui é para despertar alguém aqui dentro, meu querido. Não é possível Deus ter aberto minha boca para pregar uma palavra desse testemunho pessoal para qualquer pessoa aqui dentro, não. O Senhor está falando com alguém aqui. Alguém aqui vai receber visitações de Deus a partir de hoje na sua vida. Algo está prestes a mudar. Ciclos já estão mudando. Glória a Jesus. Glória a Jesus ou não? Amém ou não amém? Tu crê ou não crê? Naquela fase, quando eu fui consagrado apóstolo, o Senhor me permitiu dar um pulo numa cidade de São Paulo. Naquela cidade de São Paulo, um dos maiores templos de São Paulo, me foi feita uma proposta para mim ficar em São Paulo, para mim morar para São Paulo, me dar um grande apartamento em São Paulo, coisas lindas, chique. Trabalhar com um dos homens mais ricos daquela região de São Paulo, um dos maiores advogados de São Paulo, ou considerado um dos maiores advogados de todo o estado de São Paulo. E me levou para um sítio onde estava construindo, isso aqui vai ser um centro de avivamento mundial. Investindo muito dinheiro ali dentro. Comprou terra, era a coisa mais linda. Falou, isso aqui agora é seu. Traz a escola de fogo para cá. Os outros 2 apóstolos vão fazer uma reunião. Precisamos de amanhã, 10 horas da manhã, você dar uma resposta. Vai ficar com a gente ou não vai? Vamos montar uma rede apostólica e você vem para cá. Tá bom. Tive o primeiro sonho da noite. Eu via multidões na frente daquela igreja. E eles pegavam a camisa era da escola de fogo, jogavam para elas e falavam assim, eles só querem essa camisa? Eles só querem essa camisa? O Senhor falou assim para mim, eles têm estrutura, mas eu te dei a glória, te dei o fogo. Aí eu voltei daquela noite, dormi de novo. Quando foi pelo amanhecer, eu achei que eu estava acordado. Não, dentro da madrugada, olha só. Na madrugada, acho que eu vou embora, irmão. Acho que vocês não estão me ouvindo, não é possível. Vou parar de pregar um testemunho. Ninguém vai receber esse acesso essa noite, não. Não é possível. Parece que estão pegando para católico, apostólico romano aqui, cara. Então dá um glória a Deus e fala, manda fogo, Jesus. Eu achei que você não estava vivo. Aí naquela madrugada, eu acordo com um sopro assim em cima de mim, assim, ó. Despertei na hora. Um anjo materializado na minha frente, o meu anjo. Apareceu com um pergaminho na minha frente, tudo em hebraico, em letras azuis brilhantes. E apontava para mim assim, ó. Eu ficava lendo. O meu espírito entendia tudo aquilo que ele estava tudo dentro de mim. Ele fez assim de novo, assim, assim, ó. Assoprou e eu caí. E apaguei de novo. De manhãzinha, eu achei que eu estava acordado. Levantei da cama. Sentei na cama. O sol raiando. Bonito, sol bonito. Minha mãe entra pela porta. Já estava arrumada, naquela visão. Ela entrou. Eu achei que estava acordada. Ela entrou. Conversou comigo e falou, filho, não fique aqui. Vá embora desse lugar. Eu falei, eu sei, mãe. Eu sei. Aí, de repente, acordei. Aí, realmente, acordei. Aí, quando eu acordo, minha mãe entra pela porta, vestido com a roupa que eu tinha acabado de ver. Eu olhei assim e falei assim, déjà vu? Falei, que nesse, rapaz, tive uma visão assim, tem que ir embora daqui, mãe. Ela falou, vai embora. Aí, fui fazer reunião com os apóstolos. Eu, pobre, fui consagrado por eles. Não tinha nada na vida, só a graça na minha alma, na minha vida. Aí eles falaram assim, aí, vamos fazer ou não vamos o congresso de tal dia, tal, assim, já contratamos uma banda, já pagamos 30 mil da banda. Aí eu falei assim, esse congresso não vai acontecer. E o Senhor falou para mim, embora daqui, que isso aí não é de Deus. Irmão, tu pensa um jovenzinho, cara, um cara jovem, feio pra caramba. Falar isso para os 2 homens de Deus na minha frente, cara, conhecido. Na igreja esse homem ia só Fred Barry, os caras que trouxe avivamento lá, profetizou para o avivamento de Bocatu, sei lá no avivamento lá da Colômbia, acho. Só cara grande, ia lá conhecido. E aí o jovenzinho simples, falei, não, eu tenho que ir embora. O Senhor falou para mim ir embora daqui. E o que vocês estão fazendo não vai acontecer. E dito e feito, irmãos. Desmanchou tudo. Tanto é que um deles tem uma raiva de mim terrível. Tem uma raiva, porque ficou com a dívida, teve que pagar a dívida da banda, não teve evento, não aconteceu nada na unidade deles e cada um foi pro canto. E nunca mais falou comigo. Falei, mas tá bom. Por quê? Porque quando você anda dentro da dimensão da vontade de Deus, você pode ter certeza de uma coisa, você vai contrariar as pessoas na terra.
Por causa da vontade de Deus na tua vida, pessoas que não é para ficar na tua vida, elas vão ter que pegar a malinha e sair, meu querido. Por causa que você entrou no teu desígnio, Deus está ouvindo lá em oculto que as pessoas falam de você. Então não estranhe se simplesmente alguém sair da tua vida sem precedente, sem te dar um parecer e ir embora. Não é assim que acontece? Pessoas não vão embora sem te dar um parecer, o porquê? Para de falar com você? É porque Deus ouviu o culto, o anjo já mandou um anjo, tira essa pessoa dela. E às vezes você não sabe, você está tentando correr atrás de pessoas que você nem sabe o que elas estão falando em oculto de você. É Deus que tirou da tua vida, rapaz. É Deus, mulher, que tirou da tua vida e você não sabe. Tem pessoas que não é para estar na tua vida. Até pessoas boas, se for para te atrapalhar, Deus vai ter que tirar. Deus tirou muitas pessoas boas da minha vida por causa do meu chamado, porque elas me atrapalhariam. Muitas pessoas boas Deus teve que tirar para mim não me distrair. Eu tinha que continuar no meu processo, porque dentro do meu processo não era o melhor que eu queria viver, mas eu tenho uma coisa para te dizer: Deus estava comigo naquela favela, Deus estava comigo dormindo no chão. Eu me sentia completo, eu me sentia feliz, pleno, abençoado. Eu comecei a amar o meu deserto. Eu não queria sair mais dali. Eu não me preocupava com mais nada. Não me preocupava com o que estava fazendo, tinha de fazer, quem tinha seguidor, tinha de ter. Eu não estava nem para nada. Eu só queria o Senhor. Ali sim, quando eu cheguei nesse nível, entre meus 27 e meus 28 anos, nessa época, passei uma das maiores provações da minha vida, a última, antes de eu sair da comunidade. E o anjo do Senhor desceu para me visitar na terra. Naquele dia que Deus ia me mudar, o meu status de vida ia mudar toda a minha vida, eu tive uma grande experiência com algo que lutou na geração da linhagem do meu pai durante muitos anos da vida dele, que não deixava ele prosperar. Meu pai tinha grandes promessas de riqueza, mas nunca alcançou nada, porque era um homem duro de coração. O dia que Deus ia me tirar, começar a tirar, mudar minha vida ali dentro, numa noite, esse espírito estava escondido, um espírito atrás de um guarda-roupa, ficava atrás de guarda-roupa me olhando assim como espião, e eu ficava na cama olhando, falei, que espírito é esse? Aí ele faz assim, ó. Aí eu fechava o olho e fazia assim com a cabeça. Aí eu abri o olho e fazia assim. Aí eu falei assim, vou fingir que eu estou dormindo. Aí ele saiu, aí começou a sair, eu falei, estou te vendo, Satanás. Eu entrei em espírito e fiquei frente a frente com aquele homem grande assim, ó. Pum, aí derrubei ele. Aí, de repente, quando eu derrubei, fui para a dimensão, eu me vi em frente à casa da minha mãe, um espírito numa carroça passando na rua. Um demônio tenebroso, gerações e gerações. Ele é um espírito que roubava riquezas às gerações. E o Senhor falou assim, é ele, que eu já estou derrubando a sua vida, porque eu vou mudar toda a sua condição financeira, a sua vida. Aí, quando eu vi aquele espírito, ele era derrubado, vencido, de repente, eu via 2 carros na minha frente. Eu nunca tinha tido um carro na minha vida. Eu vi um Cobalt e um Corolla. E o anjo falava assim, é o Corolla. Eu voltei em espírito de toda aquela batalha. E o Senhor falou assim para mim assim, amanhã você vai comprar um carro. Eu falei, Senhor, como é que eu vou comprar carro sem dinheiro? Senhor, isso é em janeiro. Deus falou assim, você vai comprar. Era em janeiro. No mês de janeiro, o Senhor falou assim, você vai comprar porque eu estou prestes a mudar a sua vida. Então tá bom. No dia seguinte, quem anda na agenda do céu, está tudo determinado na sua vida. Tudo que eu vivi era determinado por Deus, bom ou mal. Meus altos e baixos, vales, desertos, glórias e acertos e erros, tudo estava determinado por Deus. Eu tinha que passar toda aquela fase da vida. De manhã, fui pegar um Uber, um homem que era do bairro lá, era Uber, me pegou, que eu não conhecia ele, me levou, falou, você está indo para onde, filho? Estou lá para ver um carro. Eu vou desligar o Uber aqui, eu vou te acompanhar, vou te levar lá. Ele desligou o negócio da Uber dele, andou comigo o dia inteiro. Ele ia nas lojas e falava, não, esse carro aqui não. O cara era experiente, eu não tinha experiência nenhuma com o carro. Eu ia escolher o carro, ele fica assim. Ia embora. E o velhinho cuidou de mim mesmo, cara. Cara bacana demais. E fomos em uma loja e outra. Aí, de repente, achamos um Cobalt. Ele falou assim, pô, cara, é até bom, mas vamos continuar pesquisando. Deixa isso aqui, vamos embora. Aí fomos lá. Não pega ainda não. Aí foi embora. Achei um Corolla. Eu falei assim, ué,
Ele falou assim, esse é o carro, hein? Falou, vamos ver se vai passar. Falei assim, pô, não sei se vai passar, né? Você vai dar conta de entrada? Falei assim, olha, acho que o meu cartão acho que tem um limite de 3 mil. Eu vou tentar um 3 mil no limite do meu cartão parcelado, tá? Você vai parcelar em quantas vezes? Quantas vezes tem? Tem até 48, então vai ser 48. Eu falei, 48 vezes e deu uma entrada no cartão parcelado de 3 mil reais. 3.500 acho que foi, alguma coisa assim. Aí a mulher, vou puxar sua ficha aqui no banco. Ih, rapaz, teu banco aprovou. Falei, meu banco aprovou? Aprovou. Aí eu falei, mas por que meu banco aprovou isso? Você não tem dinheiro, como é que eu vou aprovar? É porque você tem uma conta salário que você tem ela há muitos anos. Eu tinha uma conta com 19 anos de idade, tinha aberto e nunca fechei essa conta. E nunca dei problema com essa conta. E ficou anos essa conta lá. E meu banco aprovou através dessa conta. Aí eu peguei o carro. Eu falei, tô com um Corolla? Aí eu vou te contar a escola do Cobalt. O Corolla tinha sido aprovado ali tudinho. Aí antes de eu firmar o contrato do Corolla, lembra um detalhe? Eu tinha voltado que eu tinha gostado do Cobalt, porque ele era bonito, né? Era mais novo. Aí o cara da agência falou assim, rapaz, volta lá e pega o Corolla. Sai fora disso daqui. O próprio cara estava me vendendo, mandou sair fora. Vai naquele carro e pega aquele carro. Eu não tinha entendimento ainda daquilo ali. E o velhinho falou, te falei para você. Aí eu voltei lá, peguei, provou tudinho e saí com o carro. Um mês depois, eu usei o carro para ir num lugar que eu nunca fui na minha vida e morei no Rio de Janeiro há anos. Eu não conhecia o que era Barra de Tijuca, Recreio, não conhecia nada do Rio de Janeiro. Eu só conhecia favela, monte e acabou. E Nova Iguaçu, que para mim era o centro de Nova Iguaçu, eu não conhecia mais nada. Eu era um bicho do mato escondido do mundo. Quando eu comecei a sair da favela, eu falei, rapaz, eu sabia que o Brasil tinha tanta coisa assim. Olha que coisa interessante. Aí, no mês seguinte, eu vi um céu aberto. Muitos anjos descendo. Você falou, estou mudando a sua vida e chegamos para cumprir o propósito da sua vida. Você está pronto? Você tem que sair daqui agora. Aí, aquela glória, que é uma dimensão de glória naquele... Irmão, era um lugar pequenininho, mas a gente não queria mais sair dali de dentro. Porque dentro dessa experiência do Corolla foi quando eu recebi a veste de glória na minha vida. Aí Deus mudou minha veste. Me deu uma veste de santidade nova na minha vida. E me deu acesso ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi o trono da glória do Senhor, o Senhor sentado no trono, eu vi o Cordeiro, a revelação entrou, e eu fiquei num estado glorioso. Tinha acontecido isso comigo. Eu já estava numa nova dimensão de vida espiritualmente. De janeiro para fevereiro, uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram, eu estava no monte. Falei, quem é essa pessoa? Aí entrei e falei, não conheço. Me fazendo um convite para me visitar a casa dela, que se eu aceitava ou não aceitava. Falei, quem é essa pessoa? Eu fui olhando. Falei, não conheço não. Aí eu falei, Monique, eu mandei mensagem para ela assim, ó, eu vou orar ao Senhor, o que o Senhor me falar eu te respondo. E eu nem sabia quem era a pessoa, nem conhecia aquele nome, não sabia quem era aquela pessoa, que era famosa, não. Aí eu fui para o monte, aí eu vi uma vasilha com sangue, uma água fervente jogando dentro, e um anjo falava assim, você vai levar isso aqui para essa família. Sangue fervendo, com água fervente para limpar o pecado deles. O Senhor falou assim, vai entrar ali dentro. Eu estou contigo ali dentro. E na mesma madrugada eu me via, eu dentro daquela casa, que eu nem sabia nem onde morava. E eu falei, eu estou morando aqui dentro dessa casa. Eu, na visão, estava morando naquela casa. Aí eu desci do monte, mandei, o Senhor mandou eu ir até a tua casa. Aí eu falei, no dia que eu fui lá, era o dia do aniversário da minha esposa. No dia do aniversário da minha esposa, eu fui lá visitar onde era essa casa. Eu chego numa mansão. Aí abre a porta, um povo rico. Aí eu chego numa sala, um monte de gente sentada me esperando assim, ó. Aí eu entro assim, olho assim. Caraca, onde eu tô aqui, esse povo? Aí a gente falou, queremos te ouvir. Aí comecei a ouvir. Aí eram pessoas famosas, que tinha grande banda de famosos. Eu falei, caraca, que esse povo aqui? Só que eu não sabia que ninguém que era ninguém, não conhecia o nome de ninguém. Aí eles começaram a se apresentar, somos uma família muito complicada, somos assim, somos assados, e Deus mandou chamar você aqui. Ela te viu num vídeo e Deus tocou do coração aqui, tá aqui, e aí, queremos te conhecer. E comecei a pregar para eles, ministrei neles. E foi bem assim, fui embora. Peguei o carro e fui embora. Dali em diante começou a mudar o ciclo da minha vida. Deus usou uma das famílias mais ricas do estado do Rio de Janeiro para me abençoar. Para me entregar o instituto, para construir o instituto para mim entregar tudo, para entregar carro, entregar tudo. E Deus me tirou da favela. E Deus mudou meu ciclo de vida. E simplesmente aconteceu na minha vida assim. Depois de um tempo,
Porque eu já estava dentro do instituto, com toda a estrutura construída no estado do Rio de Janeiro ali. Um anjo desceu do céu, um anjo dourado. Desceu na terra e me entregou um manto de riquezas na minha vida. Falou assim, você não vai faltar nada em toda a sua vida. Tudo que você precisar para a minha obra, eu vou enviar. Eu vou te prosperar em tudo que você necessitar. Dali em diante, tudo que eu precisava começou a acontecer. Eu vim para o estado de São Paulo, eu tinha doado tudo que eu tinha financeiramente para o Ministério de Missões. Tudo. Fui para o Rio de Janeiro. E o Senhor fala assim para mim, agora você vai morar em São Paulo. Eu falei, Senhor, como é que eu vou morar em São Paulo? Fiquei uns dias de favor na casa do pastor Gabriel. E o Senhor começou a me mandar um favor. Os anjos desceram, via cheio de anjos aqui em cima. Eles que começavam a pintar, a fazer tudo. Isso aqui em um mês ficou pronto. Isso que era horrível, feio, isso que era feio. Deus enviou tudo que você está vendo aqui dentro em um mês. Em uma semana, na mesma semana, eu alugo esse galpão diretamente com o dono. Na mesma semana, eu achei um anúncio, que eu desse aqui, Deus me deu uma visão com uma casa. Quando cheguei, era a casa que eu vi, era na rua lá de baixo. Não vou falar o endereço para você não, mas era lá embaixo. Não vai querer pedir oração lá em casa. Aí eu achei a casa, e uma semana estava com o galpão e a casa alugada. E o pessoal falou, isso é milagre? Isso não tem como acontecer. Você alugou um galpão, uma casa, em uma semana, cara. Na mesma semana eu consegui. E depois de um mês isso aqui estava pronto. Fala, quem anda no desígnio, tem o favor certo para a hora certa. Aí a minha pergunta é, vocês vão querer entrar no ambiente da revelação ou vai continuar no ambiente da religião? Você vai viver por necessidades ou vai se tornar um operador de suprimento de necessidades na terra?